Hoje a gente vai falar sobre intertextualidade. Na verdade, a gente já tem falado sobre isso, mas eu vou explicar melhor a vocês. A definição mais adequada de intertextualidade é quando dois textos ou mais dialogam entre si. E o que é dialogar? Dialogar é conversar. Então, nós temos dois textos que eles conversam entre si. Como? Ora, um texto mais antigo, de repente, ou mais famoso, um clássico, um texto que quando você lê, você pensa, conheço, sei qual é. E um outro texto mais atual, né? Um texto mais recente, nem tão recente, mas depois deste primeiro, que vai falar algo sobre o primeiro texto. Ou vai usar um personagem famoso, ou vai usar uma moral de história também muito conhecida. De alguma maneira, este segundo texto vai falar sobre o primeiro. Então, aí vai acontecer o diálogo. Na verdade, não são os dois falando. É o segundo texto que vai lembrar coisas do primeiro texto. Nós demos exemplos na semana retrasada, se eu não me engano, sobre outdoors, que faziam propagandas, né, do hortifruti e usava personagens famosos, de filmes famosos. Então, era intertextualidade por isso, porque era uma propaganda usando personagens famosos de outros textos, que eram os filmes, que também são textos. E na semana passada eu coloquei dois textos para vocês. Esses dois textos também faziam intertextualidade com outros contos de fadas. Um deles foi Conto de Fadas para Mulheres do Século XXI, de Luiz Fernando Veríssimo. Esse texto é uma delícia de texto, é um texto pequeno que eu vou ler para vocês, para a gente relembrar. Vamos lá? Dá uma acompanhada aí no texto. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa independente e cheia de autoestima que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo estava de acordo com as conformidades ecológicas, se deparou com uma rã. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: "Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lá feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criarias os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre." Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã à sauté, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: "Nem morta!" E essa princesa da história, qual é o objetivo dela? É casar, constituir família e estar feliz para sempre, como todos os contos de fadas que a gente conhece? Ela tem outras ideias. E o que ela fez com aquele sapinho, não, com aquela rãzinha? Comeu carne de rã. A rã virou janta. Claro que parece catastrófico, né? Matou o príncipe, mas é um conto cômico, sabe? É um conto de humor, na verdade. Então, esse texto de Luiz Fernando Veríssimo, que é um texto atual, dialoga com o conto de fada A Princesa e o Sapo. E aí, você tem logo a seguir que eu fiz um outro texto chamado Detalhes, que também dialoga com outro conto de fadas. Vocês percebam que o texto, o segundo texto, ele vai dialogar com a Cinderela, porque no texto tem a carruagem, tem o sapatinho, tem todos os personagens e objetos que estão na história conhecida, né? Então, vamos lá? Vou dar uma lidinha no segundo texto. O velho porteiro do palácio chega à casa trêmulo. Como vai sempre que tem baile no palácio, sua mulher o espera com café da manhã reforçado. Mas, desta vez, ele nem olha para a xícara fumegante, o bolo, a manteiga e geleias. Vai direto à aguardente.
atira-se na poltrona perto do fogão e toma um longo gole de bebida pelo gargalo. Helmut, o que foi? Espera, Helga. Deixa eu me controlar primeiro. Toma outro gole de aguardente. Conta, homem, o que houve com você? Aconteceu alguma coisa no baile? Começou tudo bem. As pessoas chegando, todo mundo de gala, todos com convite, tudo direitinho. Sempre tem, claro, o filhinho de papai sem convite que quer me levar na conversa, mas já estou acostumado. Comigo não tem conversa. De repente, chega a maior carruagem que eu já vi, enorme e toda de ouro, puxada por 3 parelhas de cavalos brancos, cavalões, elefantes. De dentro da carruagem salta uma dona, sozinha, uma beleza. Eu me preparo para barrar a entrada dela porque, desacompanhada, não entra no baile do palácio. Mas essa dona é tão bonita, tão, sei lá, radiante, que eu não digo nada e deixo entrar. Bom, Helmut, até aí... Espera, o baile continua, tudo normal. Às vezes rola um bêbado pela escadaria, mas nada demais. E então bate a meia-noite. Há um rebuliço na porta do palácio. Olho para trás e vejo uma mulher maltrapilha que desce pela escadaria correndo. Ela perde um sapato e o príncipe atrás dela. O príncipe? Ele mesmo! E gritando para eu segurar a esfarrapada. Segura, segura! Me preparo para segurá-la quando ouço uma espécie de vum, acompanhado de um clarão. Me viro e... E o que, meu Deus? O porteiro esvazia a garrafa com o último gole. Você não vai acreditar. Conta! A tal carruagem, a de ouro, tinha se transformado numa abóbora. Num quê? Eu disse que você não ia acreditar. Uma abóbora? E os cavalos em ratos. Helmut! Não tem mais aguardente? Acho que você já bebeu demais por hoje. Juro que não bebi nada. Esse trabalho no palácio está acabando com você, Helmut. Pede para ser transferido para o almoxarifado. Gostaram da história? Então, essa história, ela tem um outro nome, detalhes. Que são os detalhes da historinha que vai chamar atenção para um outro conto de fadas famoso. Qual conto de fadas que tem carruagem, que tem ratos, que tem moça maltrapilha correndo pela escada? A Cinderela. Então, esse texto também de Luiz Fernando Veríssimo, ele é atual e ele dialoga com o conto de fadas Cinderela. Ele fala sobre quase toda a cena, né, do baile, só que de uma outra maneira. Fala pela visão do porteiro, não pela visão da própria Cinderela. Ele inverte o ponto de vista e ainda traz todos os personagens, todos os acontecimentos para um outro ângulo, para uma outra visão. Gostaram? Esse texto também dialoga com Cinderela, um conto de fadas. Então, quando a gente fala que um texto tem intertextualidade, é porque você tem que considerar que este texto está se remetendo a outros textos famosos. Pode se remeter contando fatos parecidos, usando um personagem ou usando uma frase do autor, que também é conhecido, tá? Então, isso chama-se intertextualidade. Gostaram? Na sequência, eu pedi para vocês fazerem um resumo. Dei um exemplo de resumo para vocês, obedecendo a ordem. Vocês vão fazer a mesma coisa com o texto detalhes. Olham aí, deem uma lidinha no que eu fiz, segue o modelo e façam um resumo do texto detalhes, que é o segundo texto. Tá legal? Manda uma fotinho para mim.